chegou nesse vídeo, você não me saia desse vídeo por nada, porque o que eu tenho para te falar hoje aqui é muito sério e muito importante, tá? Eu sei que você anda pensando em desistir, que as coisas não tão fácil, né? Não tão fácil. As coisas tão difíceis, as coisas tão emperradas, as coisas não andam, nada acontece, parece que tudo tá travado, nada desenvolve, ninguém te ouve, nada acontece. Eu vim te falar uma coisa hoje que tá queimando no meu peito pra falar, porque é sério, eu vivi uma experiência que me fez acordar para uma crença tão profunda, que eu precisei vir aqui gravar isso aqui agora, tá? Presta atenção. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Quantas vezes você já olhou pro que você tá fazendo com uma coisinha lá no fundo dizendo assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso aqui não adianta, não é pra mim, não vai dar certo. Olha só, eu vou te contar o meu exemplo aqui, e aí você vai se identificando, aí você vai pegando o ouro da coisa, tá? Eu já pensei em desistir da minha música, eu não sei quantas vezes já. Muitas vezes. Eu já duvidei de mim mesma, da minha capacidade, do meu merecimento, de tudo, em qualquer nível que você possa imaginar, eu já duvidei de mim mesma. E é engraçado, é muito engraçado, porque eu desisto da música por um dia, foi o máximo que eu consegui desistir até hoje, por um dia. Porque no outro dia, quando eu acordo, uma coisa dentro de mim parece que tá mais aflorada, uma coisa dentro de mim tá maior ainda. E tu sabe o que que é isso? É o amor. Então, eu vou te contar uma história aqui. Eu já fiz isso acho que umas 4, 5 vezes. E só hoje, por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 17/10, pra te contar isso. Desde que eu saí do CLT, de trabalhar de carteira assinada, olha só que loucura. Eu saí do trabalho CLT e aí eu pensei assim, não, tudo bem, eu vou trabalhar com marketing digital para eu conseguir me sustentar. Para eu conseguir me sustentar e aí eu vou produzindo assim, né? Vou fazendo as duas coisas junto. Aí passou 15 dias, eu já não conseguia mais trabalhar no mercado digital, aquilo estava me sugando. Beleza. Aí eu voltei a morar com a minha mãe um tempo. E depois que eu voltei a morar com a minha mãe, eu decidi ir pra Floripa. Voltar pra Floripa. Lá em Floripa, eu fiz voluntariado num hostel pra eu ter um lugar pra ficar, porque eu sabia que eu não ia trabalhar em outra coisa. E aí, nesse hostel, eu vivi uma das experiências mais incríveis e desafiadoras da minha vida. Que eu passei necessidade. Nunca passei fome, porque a fonte ela é tão incrível que ela nunca me deixou passar fome. Sempre tinha alguém com um prato de comida, sempre tinha alguém com alguma coisa para compartilhar comigo. E eu vivi aquela experiência de medo, de passar fome, de sobrevivência. Aí você pode me dizer assim, tá, mas por que tu não arrumou um trabalho? Porque não é sobre arrumar um trabalho. Eu precisava passar por aquela experiência para eu me forjar. Para eu me forjar na dor. Para eu me forjar no medo.
Eu precisei passar por aquela experiência de aprender a valorizar um prato de comida. De eu aprender a valorizar R$10 na minha conta, R$20 na minha conta. Então eu passei ali um ano, mais ou menos, vivendo assim. Foi muito divertido, foi muito incrível, conheci pessoas maravilhosas, me diverti, mas foi muito desafiador também. E eu escolhi passar por aquela experiência. Escolhi. Aí, quando eu saí do CLT, eu decretei, eu nunca mais vou voltar para trabalhar nisso aqui. E foi tenebroso, porque eu vivi 10 anos nesse padrão, e aí quando eu saí, para eu conseguir me desvencilhar daquilo, foi muito autoconhecimento, foi muito difícil. Muito difícil. Eu acordava todo dia com aquela sensação de desconforto que eu acordava todo dia antes de trabalhar. Aí beleza, saí de lá e voltei a morar com a minha mãe de novo, que é onde eu estou agora. E aí quando eu voltei a morar com a minha mãe, de novo, eu senti uma frustração tão forte, tão forte, tão forte comigo mesma. Tão forte. Porque é como se eu tivesse voltado no tempo. Eu saí de casa com 16 anos e fui morar sozinha. Já fui me sustentar, com 16 anos já estava me sustentando. Entendeu? Aí agora eu, uma marmanja, uma mulher feita de 27 anos, volta para casa da mãe para ser sustentada porque ela precisa do sustento básico para sobreviver, para conseguir criar a própria música. Você pode olhar para esse cenário e dizer: que fracasso, que frustração e que fracasso. Foi assim que eu me senti quando eu pisei na casa da minha mãe de novo. Fracassada. Sabe os pensamentos que vinham na minha cabeça? Os pensamentos que vinham eram o seguinte: você não tem vergonha na tua cara, uma mulher de 27 anos morando na casa da mãe para ter o que comer, para ter onde dormir, porque a tua arte não te sustenta, porque não é que tua arte não te sustenta, tu ainda não aprendeu a fazer riqueza com o que você ama. E aí, é engraçado, porque volta e meia me vinha um pensamento assim: ai, vou arrumar um trabalhinho rápido, ai, vou fazer não sei o quê, ai, vou fazer um freelance, ai, vou fazer um paralelo aqui com a música para eu me estruturar. Esse era o pensamento, estrutura, né, a desculpinha. E aí ontem, dia 16/10, aconteceu isso. E só depois que aconteceu isso, de novo, que eu consegui perceber a minha crença profunda e enraizada, que eu vou compartilhar aqui com você agora. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um rapaz que eu sigo na internet e ele estava explicando 3 formas de você ganhar dinheiro na internet. Uma era criando um infoproduto, outro era um negócio de cash on delivery, que está crescendo no Brasil, e o outro, enfim, eram 3. E aí eu olhei para aquilo e aí eu falei assim: nossa, acho que seria uma boa, né? Eu começar a trabalhar nisso aqui em paralelo com o que eu tô fazendo já, criando conteúdo aqui pro YouTube, criando as minhas músicas, como eu já tô fazendo, me lapidando, estudando. Esse foi o pensamento. E aí, olha o pensamento, presta atenção. O pensamento disse assim: eu vou fazer isso aqui para sustentar a minha música. Eu vou fazer esse trabalhinho aqui paralelo
para eu conseguir manter a minha música, para eu conseguir pagar as minhas mixagens, para eu conseguir fazer um press kit novo, tirar umas fotos novas, bonitas, e tututu. E aí, eu decidi fazer isso, né? Ontem. E aí, quando eu decidi fazer, eu senti uma leveza na hora, assim, uma paz interior. Por quê? Porque eu tirei o peso da minha arte de me sustentar e coloquei numa outra coisa que seria mais rápido e fácil de conseguir um dinheiro. E aí eu senti que eu ia poder fazer várias coisas, que eu ia poder ir no mercado sem olhar o preço das coisas, que eu ia poder fazer as minhas fotos lindas, que eu ia poder comprar um celular melhor, que eu ia poder fazer isso, fazer aquilo outro. Me veio uma sensação assim de abundância, uma coisa leve, uma coisa boa, sabe? Uma sensação de tipo, nossa, isso aqui realmente faz sentido eu fazer. Né? Por que eu não posso ter outra fonte de renda? Se você pensar de uma forma racional, faz até sentido. Por que eu não posso ter outra fonte de renda? É inteligente. É inteligente ter outra fonte de renda. Várias fontes de renda, é muito inteligente fazer isso. É sensato. É estruturado. É premium. Aí hoje, a hora que eu levantei, eu fiquei 12 horas sentada na frente do computador criando esse novo negócio. Eu estudei, aí eu fui lá, me inscrevi no site, daí eu pesquisei um produto, daí eu avaliei o produto, avaliei se tinha mercado, avaliei isso, avaliei aquilo. Aí criei um site, aí criei uma estratégia de venda, aí criei um anúncio, aí postei o anúncio. Eu fiquei 12 horas fazendo isso. Quando eu terminei de fazer isso, tu sabe o que eu senti? Vazio. Um vazio tão profundo que é difícil de explicar aqui pra você. Uma dor. Uma sensação de frustração. Uma sensação de ter traído a mim mesma. Um desconforto profundo e eu sem entender, meu Deus, mas por que eu tô sentindo isso? Aí fui mergulhar, fui entender o que eu tava sentindo. Fui entender o que era essa sensação. Porque se a minha intenção era boa, não, a minha intenção é boa, eu vou fazer isso aqui pra sustentar minha música, pra dar um respiro, blá 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 blá. A intenção foi boa. Segundo a minha mente programada na pobreza. Então, mais uma vez, quando você para analisar o programa, a crença, a distorção, ela parece relevante, ela parece inteligente, ela parece sei lá o quê. Só que sabe qual que era a verdade por trás desses pensamentos de fuga? De, ai, vou fazer um trabalhinho aqui. Ai, vou fazer outra coisa para me sustentar aqui rapidinho. Ai, vou não sei o quê. A crença mãe de tudo isso é a seguinte. Para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Eita! Pera aí que eu dei uma pausa rapidinho aqui no vídeo pra te falar um babado forte. Ah, eita! Eu sei. Não é fácil se conhecer, não é fácil mergulhar fundo dentro de você, é uma loucura aí dentro que ninguém se entende. Tu não sabe mais o que é padrão, tu não sabe mais o que é espírito tentando falar, tu não sabe mais o que é alma tentando se manifestar, já tá um rolo. Tu não entende teus pensamentos, tu não entende as tuas sensações, as situações vão se repetindo, tu não aprende o que precisa, elas continuam se repetindo. Tá um rolo aí dentro que tu não se entende, não é verdade? Eu sei.
Se conhecer não é fácil, não é simples. Se fosse assim, tava todo mundo evoluído com a consciência expandida. Eu sei que não é fácil. Porém, eu, depois de 5 anos de autoconhecimento profundo, mergulhando nas minhas dores mais profundas, mergulhando nos meus traumas, mergulhando naquela loucura toda que existia dentro de mim, eu desenvolvi um método maravilhoso de autoconhecimento, de mergulho, de expansão da consciência. Neste método que eu criei, eu utilizo a minha intuição maravilhosa, canalizada e conectada diretamente com a fonte criadora que habita dentro de mim, que eu já descobri, eu quero que você também descubra a tua aí dentro. Utilizo a fonte dentro de mim, utilizo a minha intuição, a minha sabedoria adquirida dentro desses 5 anos de autoconhecimento. Mas tarozinho incrível, top, maravilhoso para desvendar tudo que existe dentro de nós. Tarô é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Não vê que essas loucuragens de querer prever futuro, minha filha. O negócio é que é mergulho profundo dentro de você. Não adianta querer prever futuro entupido de passado, não adianta. Eu utilizo a minha intuição, o tarô, a inteligência artificial, nossa amada IA, que tá revolucionando o planeta. Eu não vivo mais sem IA, sinceramente, pra mim, uma das melhores ferramentas que o homem já criou. E a ferramenta, ela tá aí pra ser usada. Então vamos usar com sabedoria, com inteligência e com direcionamento. Intuição, tarô, inteligência artificial e, claro, música pra integrar no teu corpinho o aprendizado, bebê, entendesse? Então é isso, meu povo. Eu uso no meu método de autoconhecimento e mergulho profundo estas 4 ferramentas incríveis: eu, o tarô, a inteligência artificial e a música, para desvendar os mistérios do teu mundo interior, para mergulhar fundo nos teus traumas, nas tuas dores, nas tuas crenças, nos teus bloqueios, em tudo que tá se repetindo nessas situações, nesses homens que você repete aí, mesmo padrão de homem a vida inteira e acha que nenhum homem presta. Existem vários tipos de padrões em várias áreas da nossa vida, né? Seja na profissional, na área amorosa, na área familiar, na área espiritual. Tem um monte de coisa arada aí que a gente precisa desvendar, compreender, dissolver, integrar, transformar em poder. E é isso que eu quero te ajudar. Faça como essas pessoas aqui, veja esses depoimentos maravilhosos de quem já passou pela minha mãozinha de cura maravilhosa. Então é isso, gente. Fica aqui o meu convite pra você, se você quiser mergulhar dentro de você, dissolver, integrar e resolver essas pendengas aí, me chama. Eu vou deixar o meu link aqui do meu WhatsApp pra você chamar, a gente conversar melhor sobre tudo isso, tá bom? Fica aqui o meu convite pra você com todo o meu amor do mundo. Um beijo. Você não acredita na tua música. Você não acredita na tua arte, você não acredita na tua capacidade, você não acredita no poder do que você está criando. É por isso que você está buscando o atalho, que parece mais fácil, mas está sugando a tua alma. Porque sentar e criar uma apresentação para o teu contratante te ouvir parece o fim do mundo. Parece que vai cair o universo do tamanho do medo. Mas esse medo, ele é o quê? O que é esse medo de expor a tua arte, de vender o teu serviço, de vender a tua música? É o medo de colocar a tua essência na mesa e ser rejeitada. É o medo de levar um não na cara. É o medo de que a tua arte não te traga a riqueza que você tanto quer. Então, essa era a crença mãe por trás de toda a fuga, de todo o pensamento de vou tentar arrumar um trabalhinho aqui para sustentar isso aqui, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Entende? E aí, quando eu tomei o entendimento disso,
eu fiquei frustrada comigo mesma. Eu fiquei frustrada por depois de 5 anos, 5 anos que eu estou nesse meu caminho. Por 5 anos eu ainda olho para mim mesma e não acredito na minha própria capacidade, não acredito na minha própria música, não acredito no que eu estou criando. Eu cresci num ambiente de escassez, nunca passei fome. Mas numa mentalidade de escassez, numa mentalidade de pobreza, de falta, de você não pode, você tem que seguir o padrão, você tem que acordar às 6, trabalhar até às 18 horas, voltar para casa e reclamar. Só que o ponto é, não adianta eu ficar aqui me queixando de onde eu fui criada. Isso não é relevante. O que é relevante é o que eu faço a partir dessa realidade que me foi apresentada. A partir dessa realidade que eu estou vivendo. Então, o fato é, eu não estava acreditando, confiando de que o que eu estou fazendo, vai me gerar frutos, vai me dar retorno, vai me sustentar, vai sustentar a si mesmo. Só que, vamos parar aqui para analisar uma coisa. Porque cargas d'água, a fonte que tudo criou, ia colocar um dom, um talento, um propósito dentro de mim, se não fosse para eu me sustentar com isso, se não fosse para eu prosperar com isso. Porque cargas d'água, a fonte vai colocar uma coisa em você que você não seria capaz de realizar, que você não seria capaz de materializar. Mas não é essa a verdade da vida. Porque tem muitas pessoas prosperando com música, tem muitos artistas prosperando. Então você percebe que essa não é a verdade, essa é sua crença aprendida. Porque o contexto ao redor não foi favorável. Só isso, só. Só isso, não é mesmo? Só isso, nada demais. Mas tudo bem, né? Não adianta a gente ficar aqui reclamando. Se eu nasci dentro desse contexto, é porque eu tenho a capacidade de forjar o meu sucesso no sangue, na dor. Se eu nasci nesse contexto, se eu nasci com esse dom, se esse é o caminho da minha alma, se é isso que ela me chama, se é isso que queima no meu coração, é isso que eu tenho que fazer, pronto, e acabou. Vamos parar de ficar buscando atalho mais fácil. Vamos parar de ficar buscando o caminho mais simples, mais rápido, mais seguro. Vai a puta que pariu com segurança. Eu vou fazer o que queima na minha alma. Não interessa quanto tempo vai demorar. Não interessa o quanto eu vou ter que nutrir. É isso aqui que eu vou fazer e pronto, e acabou. Se esse é o caminho da minha alma, se é isso que queima no meu coração, se esse é o meu propósito de levar o tech dance, de levar uma frequência de transformação pro mundo, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Não tem plano B. Não tem outro caminho. É vai ou vai. É vai ou morre. E aí tu sabe o que vem pra mim de pensamento? Ai, mas pelo menos você é privilegiada porque a tua mãe pode te sustentar por um momento. Tu acha que é fácil ser sustentada pela mãe com 27 anos? Eu tive que engolir o meu orgulho de adolescente que batia no peito
e dizia: eu me sustento, eu não preciso de ninguém para me ajudar. Eu tive que aprender a aceitar ajuda. Eu tive que aprender que aceitar ajuda não diminui a minha grandeza, não diminui quem eu sou. Qual é o problema de receber apoio, ajuda? Isso é muito forte porque isso está enraizado dentro da gente. A gente acha que precisa dar conta de tudo, que precisa ser incrível, que precisa ser forte o tempo todo, que precisa blá, 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 blá. Não quero saber. Eu me permito receber, eu me abro para receber ajuda, apoio. Qual é o problema? Chega dessa mentalidade de heroína. Eu posso receber ajuda, eu posso receber apoio. Isso não me faz menor, isso me faz humana. Às vezes, eu só quero um colo, às vezes, eu só quero descansar no apoio de alguém. E qual é o problema? Então, pensar em desistir vai acontecer com você algumas vezes. Mas quando você ama uma coisa de verdade, essa chama ela sempre vai acender. Num dia você pode estar com ódio, com raiva, querendo quebrar tudo, querendo mandar tudo a puta que pariu. Chora. Sinta a raiva. Sinta a frustração, sinta a culpa, sinta o ódio, sinta tudo. Só que saiba que no outro dia, no dia seguinte, quando o sol clarear de novo, se tem amor, o propósito ainda vai estar vivo. Essa é a diferença entre quem persiste e quem desiste. Se você desiste, é porque você não ama isso de fato. É porque você não quer isso de fato. Então deixa aí, vai fazer outra coisa. Vai descobrir o que você realmente quer. Agora, quando você ama, não importa, você pode sentir ódio, raiva, frustração, medo, angústia, ansiedade, pressa, tudo que é coisa. Mas no dia seguinte, a chama vai estar viva, vai estar maior. O amor de verdade, ele é uma coisa que se constrói com o tempo. No início da minha carreira artística, era tudo lindo, era tudo ha, eu toco um som aqui que eu já conheço, que eu sei que já funciona. Aí eu fui convidada pela minha alma a ser autêntica, a canalizar uma frequência nova. E aí tudo ficou difícil, e aí tudo ficou desafiador, tudo ficou muito intenso e profundo. Só que eu entendi que esse é o meu caminho. E se esse é o meu caminho, é isso que eu vou fazer. Ninguém disse que ia ser fácil, gostoso o tempo todo. Então vamos parar de fugir e vamos aceitar o processo. Vamos aceitar que a dor ela faz parte do processo. Vamos aceitar que a frustração, que a raiva, que o ressentimento, que tudo isso faz parte do processo. E tudo isso tá forjando, tá lapidando. Dia por dia tá lapidando, tá forjando, tá integrando, tá fazendo entender, tá fazendo crescer. Tá fazendo se tornar quem materializa este sonho. A verdade é essa. Toda dor, toda lágrima que você derrama, ela tá te forjando. Ela tá tirando a tua essência para fora. Eu com certeza hoje sou uma nova Duda. Jamais eu vou menosprezar o meu passado, jamais eu vou me diminuir, jamais eu vou dizer, nossa, que porcaria que eu era. Não. Quem eu era foi importante para que eu me tornasse quem eu sou agora. E o processo de lapidação, ele é doloroso, ele é difícil, ele é demorado sim. Só que eu tô me tornando a pessoa que vai materializar
Tudo isso. É sobre quem você se torna. O processo é isso. Essa é a função do processo. Te forjar, te lapidar a você se tornar a pessoa que materializa, que canaliza, que se torna a própria potência máxima no mundo daquilo que você veio fazer. Esse é o sentido do processo, é por isso que existe processo, para te forjar, te lapidar, te ensinar, te mostrar quem você é de verdade. E vou te dizer uma coisa. Eita! Para passar por esse processo de forja, tem que ter muita coragem. Então é isso que eu quero te dizer. É isso que eu tenho para te dizer aqui hoje. Se o processo tá difícil, tá doloroso, se você tá pensando em desistir, respira fundo. Sente a raiva, sente a frustração, sente o ódio, tudo que for para sentir. Chora. Desaba. Seja fraco por um dia, por uma semana, pelo tempo que precisar. Deixa essa onda te atravessar. Deixa a dor te atravessar. Ela não vai te matar, ela vai te fazer mais forte, mais resiliente, mais empoderado. A dor, ela tem uma função. Aceita que o mundo é luz e é sombra, é conforto e é desconforto, é dor e é leveza, é resistência e é fluxo, é yin e é yang, é ação e é nutrição. Uma coisa precisa da outra para existir. Siga o caminho da tua alma, siga o caminho da tua verdade, siga o caminho da tua autenticidade. Porque esse é o único caminho que existe. Qualquer outro é desvio, qualquer outro é traição a si mesmo. Eu prefiro fazer isso aqui até o último dia da minha vida, sabendo que eu fui alinhada à minha verdade, ao que eu acredito, aos meus valores, à minha essência. Do que viver uma vida de engano, do que viver uma vida onde a minha alma não está sendo honrada, realizada, criando o que ela veio criar aqui nessa terra. É isso que eu queria te falar aqui hoje. Falar pra mim e falar pra você, né? Porque você sabe que quando eu falo aqui, eu tô falando pra mim primeiro e depois pra você, pra que você também acorde, pra que você também entenda, pra que você também integre esses aprendizados. O caminho da alma não é o mais fácil, nunca será. Mas é o caminho que vai te tornar a tua melhor versão de si mesmo. A versão mais realizada de você mesmo. Já dei o meu recado. Já falei o que eu precisava. Vamos pra cima, vamos fazer o que a gente veio aqui pra fazer. Olhe pra dentro, pra se perguntar: você é capaz de se abrir pra amar? É isso que diz na minha música Espiral. Se abra para o caminho do amor. É só isso que a gente tá fazendo aqui. Aprendendo sobre o amor em todas as suas facetas. Esse meu caminho na música, ele é só um teatrinho do universo para me trazer para mim mesma. Para me trazer de volta para mim mesma, para o meu centro. O aprendizado maior por trás de todo esse joguinho cósmico é o amor. Aprender sobre o amor. Um beijo. Tchau.